Imagina. Imagina ter que largar tudo. A vida que você construiu do zero, sabe? Seu negócio, o apartamento dos sonhos. Tudo. E por causa de um perigo que você nem vê que tá caçando pessoas como você. É. É com essa ideia que a gente começa a nossa análise de hoje, né? Mergulhando numa história sobre uma sociedade paranormal secreta que está, assim, à beira do colapso. Exato. E o refúgio, o único lugar seguro, é uma cidade subterrânea chamada Noctem Falls. O nosso objetivo aqui é tentar entender como uma vampira super competente, a Carrie Delaney, que é uma total forasteira, navega esse mundo. O mundo cheio de tradições antigas, de políticas perigosas, e tudo isso com uma ameaça externa chegando cada vez mais perto. E o que eu acho fascinante nas fontes é que não é só sobre magia e monstros. É quase um estudo de caso de como qualquer sociedade, sabe, mesmo uma sobrenatural, reage sob pressão. A gente vai ver um choque brutal entre o velho e o novo. Totalmente. De um lado você tem casamentos arranjados para manter o poder, a pureza da linhagem, e do outro, os laços de destino que ignoram tudo isso. E o ponto central é como os forasteiros, os que chegam de fora, viram os catalisadores de uma mudança que, olha, talvez já devesse ter acontecido há muito tempo. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para começar, qual é exatamente essa ameaça que bota tudo em movimento? O que está forçando todo mundo a fugir? Então, a história já começa com um clima de paranoia, de medo mesmo. Seres paranormais, tipo vampiros, metamorfos, fada, todo tipo, estão sendo assassinados. Pelo país inteiro? Pelo país inteiro, e ninguém sabe quem é nem por quê, mas tem um padrão muito claro. As vítimas são sempre os que não têm a proteção de um clã ou de uma matilha. São os autônomos, os solitários. Os mais vulneráveis, e a solução é se esconder nessas cidades de pilar como Noctem Falls. É nesse contexto que a gente conhece a Carrie, certo? Exatamente. E a Carrie Delaney é o oposto do que a gente imagina de uma vampira de romance. Ela não é nenhuma aristocrata antiga. Ela é moderna. Ela é uma empreendedora moderna, construiu do zero uma empresa de sucesso que treina assistentes pessoais. Super metódica, independente, e ela odeia a política dos clãs, que ela acha uma coisa arcaica, sabe? Sufocante. Ela quer distância disso. Total. Ela e o irmão adotivo, o Avery, moram num loft enorme que eles mesmos reformaram. É a vida que ela construiu para ela. O que faz dela o alvo perfeito para esses assassinos. Uma vampira poderosa, mas sem nenhuma afiliação. E aí ela recebe uma ordem para abandonar tudo isso. É um ultimato, na verdade. O amigo dela, um guerreiro chamado Law, chega com uma mensagem do príncipe Magnus, que é o líder dos vampiros. A mensagem é clara. Noct não é mais seguro. Ela e o Avery precisam ir para Noctem Falls agora. E a reação dela, imagino, não é boa. É de pura resistência. Tem uma frase dela que resume tudo. Ela diz: "Eu trabalhei muito duro por muito tempo para me estabelecer. Não posso abandonar tudo." Mas essa escolha é realmente dela? Porque pelo que você descreveu, parece mais uma imposição. A autonomia dela meio que já tinha acabado antes mesmo dela chegar em Noctem Falls, né? E esse é o ponto central. A autonomia dela é uma ilusão diante de um colapso social. Ela pode ser independente no dia a dia, mas quando o sistema todo em volta começa a ruir, essa independência vira uma fraqueza, vira um alvo. E a cidade de Pilar é a única opção. Funciona como uma fortaleza feudal, né? Você troca sua liberdade por proteção. E para Carrie, isso é um retrocesso gigantesco. Ela está sendo forçada a voltar exatamente para a estrutura da qual ela passou a vida inteira fugindo. E essa chegada em Noctem Falls deve ser um choque. Como é esse lugar? Imagina sair de uma cidade normal e de repente entrar numa caverna gigantesca, iluminada por cristais que brilham no teto. O lugar pulsa com vida, sabe? Guerreiros enormes patrulhando, cheiro de comida vindo de tudo quanto é lado. E uma tensão que dá para sentir no ar. Um mundo completamente diferente. Com outras regras. E pelo que eu entendi, eles mal chegam e já dão de cara com o principal conflito da cidade, uma briga generalizada. Mas não é uma briga de bar qualquer.
É tipo a chave para entender a política toda de Nocten Falls. De um lado você tem o Gerald Dubois, um vampiro nobre de uma das famílias fundadoras. Ah, um do sangue puro. Exato. Do outro, o Peter Hernandes, um lobisomem. E no meio dos dois, uma mulher, a Rachel. O Gerald diz que ela é prometida a ele por um pacto de acasalamento arranjado. Um pacto? De 500 anos atrás. Um acordo político para manter as linhagens de sangue puras. 500 anos? E o Peter, o que ele alega? Ele alega algo que, para eles, é muito mais forte. Que a Rachel é a companheira de destino dele. Um laço que a natureza escolheu. Então é tradição contra destino. Política contra... biologia. Exatamente. E a coisa toda explode quando um mediador tenta intervir. O Declan Lionheart, um shifter leão, um guerreiro. Isso. Ele tenta acalmar os ânimos, mas o vampiro Gerald, num ataque de fúria, de arrogância, apunhala ele. Nossa. E de repente um guerreiro super respeitado tá lá, sangrando até a morte no meio do mercado. Tudo por causa de um conflito que estava borbulhando debaixo da superfície há séculos. Então, essa briga é o microcosmo de tudo que está errado ali. As regras antigas já não estão funcionando. Exatamente. A lesão do Declan expõe a fragilidade do sistema. Não é mais uma discussão teórica sobre linhagens. É um líder de unidade quase morrendo em público porque um nobre não aceita que as leis da natureza são mais fortes que os acordos da família dele. Isso força todo mundo a escolher um lado. Ok, então a gente tem esse guerreiro de uma família poderosa, sangrando no chão, e no meio de todo esse caos, acontece uma coisa totalmente inesperada com a Kari. Falador. Que cheiro! Uma mistura que não faz o menor sentido. Chocolate, café, grama recém-cortada e, o que é mais estranho, batata frita. Batata frita. Batata frita. É um aroma que atrai ela de um jeito quase primitivo, sabe? E ela percebe que a fonte desse cheiro é o homem morrendo no chão. O Declan, ele é o companheiro predestinado dela. Que timing péssimo. Péssimo e perfeito, né? Porque, para aumentar o choque, ela descobre que ele não é um guerreiro qualquer. Ele é Declan Lionheart, de uma das famílias fundadoras de shifters mais poderosas que existem. O pai e os irmãos dele são líderes em outras cidades. E ele estava ali, escondido. É, exatamente. O irônico é que ele estava em Nocten Falls justamente para fugir da política e do poder da própria família. E agora o destino o amarra a uma recém-chegada e joga ele de volta no centro de uma crise política. Peraí, ela chega como refugiada, descobre que seu parceiro de destino é um príncipe shifter moribundo e, em questão de horas, vira assistente pessoal do líder dos vampiros da cidade. Isso parece rápido demais. O que isso diz sobre o estado de desespero do Magnus? Acho que diz as duas coisas, desespero e pragmatismo. Enquanto Declan tá lá com os curandeiros, a Kari é levada para falar com o príncipe Magnus, e ela encontra o escritório dele. Um caos. A definição do caos. Papel para todo lado? Pilhas de papel, relatórios, pedidos urgentes perdidos. Ele é um líder forte na batalha, mas um péssimo administrador. E a cidade está em crise e ele está literalmente se afogando em desorganização. E a Kari, com a experiência dela, simplesmente não consegue se conter? Não consegue. É da natureza dela. Ela vê um problema, ela resolve. Ela começa a criar pilhas, usar código de cores, priorizar as ameaças. Ela faz em minutos o que a equipe dele não fez em semanas. E o Magnus, que é um líder pragmático, vê aquilo E tem uma epifania. Ele percebe que não precisa de mais um guerreiro, ele precisa de ordem. Então ele a demite do status de refugiada e a contrata. Exatamente. E aí a história vira tudo de cabeça para baixo, porque a gente espera que ela ganhe poder por causa do cara, por ser a companheira do Declan. Mas não é nada disso. Não, ela ganha poder e acesso ao centro do poder pela própria competência dela, por ser boa no que faz. De uma hora para outra, a refugiada que odiava a política está no centro nevrálgico da política de Nocten Falls. Ok, se a Kari traz ordem e eficiência, as fontes também falam de outra recente chegada que traz, bem, outra coisa, um caos delicioso pelo que parece, a Marin Mackenzie. Ah, Mary. Se a Kari é a força da ordem, a Mary é uma agente do caos construtivo.
Ela é humana, pequena, companheira do Aiden, que é um dos líderes de unidade Shifter. Ela é viciada em Doctor Who, em junk food, em tecnologia. E ela chega nessa sociedade meio medieval. E não tem o menor respeito pelas tradições. Zero. E como esse choque cultural aparece na prática? De maneiras hilárias e super eficazes. A lógica dela é, tipo, da geração Z. Tem um problema? Joga tecnologia nele. A cidade não tem comunicação. Ela instala uma rede de Wi-Fi e de celular na caverna inteira. Numa caverna. Numa caverna. As unidades precisam se falar em campo. Ela cria um sistema de walkie-talkies e, para diversão geral, atribui codinomes dos X-Men. Não acredito. Sim, o príncipe Magnus vira o Magneto, o líder Adriel é o professor Xavier. Imagina a cara do príncipe vampiro milenar sendo chamado de Magneto. Exatamente. E ela não para aí. Quando ela descobre o que o Gerald fez com o Declan, qual a solução dela? Um duelo? Não. Ela começa a planejar como usar um drone para lançar um feitiço de diarreia nele. Um drone? Um drone. É uma solução que só alguém que não cresceu nesse mundo de honra e duelos pensaria. É genial no absurdo. Mas o que torna o caos dela construtivo e não só destrutivo? É porque a estrutura antiga já estava ruindo por dentro. É exatamente por isso. O sistema das famílias fundadoras é tão rígido, tão frágil, que qualquer empurrãozinha de fora abala tudo. Mas o impacto mais profundo da Merrin não é nem tecnológico, é social. Como assim? Ela ignora completamente a hierarquia de sangue. Ela adota os dois jovens de TI que ajudam, o Noah e o Jackson, primeiro como minions dela, depois como irmãos. Ela forma uma família encontrada, com eles e com dois guerreiros gêmeos. Ela cria laços baseados em afinidade, não em linhagem. Isso deve ser um tapa na cara da sociedade das famílias fundadoras. É uma afronta direta. Ela está mostrando, na prática, que a família que você escolhe, baseada em lealdade, em amizade, pode ser muito mais forte que os laços de sangue que eles tanto valorizam. Ela abala as fundações da sociedade, mas de um jeito que a força a se adaptar, e talvez a se tornar mais forte. Então, no fundo, o que tudo isso significa? A gente tem essa sociedade secreta que foi forçada a se fechar por uma ameaça externa, mas o perigo de verdade parece estar vindo de dentro. Sim, a crise de fora só expôs as rachaduras que já existiam. O sistema baseado em pureza de sangue e em pactos políticos de séculos atrás, ele se mostrou totalmente inadequado para lidar com os problemas do mundo moderno. Ele é frágil, lento, não consegue se adaptar. E as duas pessoas que começam a consertar isso são duas forasteiras, duas mulheres que não pertencem a essa estrutura. E essa é a grande sacada da história. A Kari, com a lógica e organização dela, reforma o poder de dentro para fora. Ela não derruba o príncipe, ela o torna mais eficiente. E a Merrin, com o caos tecnológico dela e a ideia de família escolhida, desafia as fundações sociais de baixo para cima. Elas mostram que em tempos de crise, competência, inovação e conexão humana são muito mais poderosas do que qualquer tradição antiga ou linhagem de sangue. Mas a história não parece terminar com um final feliz, né? As fontes indicam que enquanto eles lidam com essas crises internas, algo muito pior está se formando. Exatamente. A narrativa não amarra as pontas soltas. Pelo contrário, ela introduz uma premonição muito mais sombria. Outros guerreiros, como o Ethan e o Grant, começam a ter sonhos proféticos. E não são sonhos bons. Não sonham com vitória, nem com paz. O sentimento que domina os sonhos é terror. Terror absoluto. E um deles diz a frase que muda tudo. A morte está chegando. Isso deixa a gente com uma pergunta bem perturbadora, né? Uma pergunta que fica no ar. Será que o assassino de paranormais que forçou todo mundo a fugir para Noctem Falls, será que ele era só o começo? Só um sintoma de algo muito, muito maior? Que ameaça colossal é essa que está vindo? Uma que talvez nenhuma cidade fortaleza, mesmo com seus novos sistemas e alianças, seja capaz de deter.